Estamos caminhando e estudando, meditando na carta de Tiago. E hoje nós estamos no capítulo 4. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí. Em Tiago, capítulo de número 4, nessa série de sermões, na carta de Tiago. Nós vamos ler esse capítulo inteiro. Gostaria que você acompanhasse, que a gente vai discorrer nesse capítulo aqui algumas instruções sobre a nossa vida, para a nossa vida, da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão, e fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo dissipa. Além disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por o Senhor já estar falando conosco, ó Pai, desde o início desse culto, através das leituras, das orações, dos cânticos. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que nós possamos compreender a Tua palavra e praticar o que o Senhor nos instrui para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que de maneira alguma venha empobrecer a Tua palavra, mas o Teu Santo Espírito vem instruir a Tua igreja. Aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, já corrigiu a minha vida, também, ó Pai, instrui o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que se reúnem aqui. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Gostaria de compartilhar com vocês, já que o tema dessa carta é sabedoria do reino de Deus, gostaria de compartilhar com vocês sobre a sabedoria do reino em tempos de guerras. Por que eu gostaria de compartilhar isso com vocês? Porque a história da humanidade é marcada por guerras, por lutas, por batalhas, por acontecimentos catastróficos que têm ceifado milhões e milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial ceifou 60 milhões de pessoas.
Nós estamos vivendo já também de novo um tempo de guerra, várias guerras pelo mundo, e nós temos presenciado, orado, e se a gente for ver a história, nós vemos que a história sempre é marcada por guerras. E há não só essas guerras bélicas, mas também há guerras entre denominações, há guerra entre famílias, há guerra entre pessoas, há vários tipos de guerras. E creio que a pior dessas guerras é a guerra da alma, a guerra do coração, da angústia, da ansiedade, das síndromes do nosso coração, que não nos deixa viver, pelo contrário, pede a morte para nós mesmos. São guerras exteriores e guerras interiores, que têm provocado destruição, tanto de nações, de igrejas, de famílias e das próprias pessoas. E é interessante que Tiago vem tratar isso. Ele vai falar de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós. Há um problema na igreja ali que Tiago está enviando a carta. A comunidade onde ele está enviando a carta. Nós temos a ideia sempre de que a igreja primitiva nunca tinha problema. A igreja primitiva sempre teve amor, harmonia, paz, nunca tinha conflitos, brigas. E se nós olharmos as escrituras, as cartas paulinas principalmente, ele envia as cartas porque ele vê um problema na igreja. Quando não é doutrinário, é um problema de relacionamento. Ele fala até para duas irmãs da SAF da época lá: pensem concordemente vocês, meninas. Na tradução do pastor Nilton. Mas pensem a mesma coisa, pensem com cordialidade, pare com essa briga, vocês são servas do Senhor. E aqui ele diz que está acontecendo um problema sério, olha só o versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E quem é que julga? Só Deus pode julgar. E vocês ficam falando mal um do outro. Falar mal é falar mentira. Falar a verdade não é julgar. Mas falar mal é falar mentiras. Isso aqui há quanto tempo atrás? Há 2000 anos atrás. E será que nós estamos isentos desses problemas de irmãos e irmãs falando mal uns dos outros? Nós vemos que esse problema está acontecendo nessas comunidades que Tiago está escrevendo. E ele quer acertar esse problema, e ele fala que de onde procede as guerras e contendas que há entre vós. E ele responde com uma pergunta afirmativa: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde nascem as guerras políticas? De onde nascem as guerras denominacionais? De onde nascem as guerras familiares? Do nosso próprio coração, da nossa vaidade, da nossa arrogância, do nosso orgulho, de querer conquistar, de passar por cima. É algo muito sério que ele está tratando aqui. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Tiago, nesse capítulo, está tratando um problema grave dentro da igreja. O litígio, a maledicência dos irmãos dentro da igreja. E nós vimos aqui, eles estavam achando que nunca iam ser punidos. Tanto que nos versículos de 13 até o versículo 17, ele vai falar, dessa arrogância de achar que eu vou viver, vai estar tudo bem, nada vai acontecer comigo. Cuidado, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tanto que ele fala, se Deus quiser, você vai fazer isso ou aquilo. E saiba, se vocês estão vivendo como juízes, no lugar de Deus, vai ter um momento que Deus vai tratar com vocês. Então ele está tratando essas circunstâncias e como que ele trata, como nós podemos viver em harmonia, acabar com essas guerras, para que nós possamos ter paz. Como ter sabedoria no reino de Deus em tempos de guerras. Sejam guerras políticas, sejam guerras denominacionais, familiares, ou conosco mesmo. Qual é a sabedoria? E desde o capítulo 1,
Tiago está tratando sobre essa sabedoria do reino de Deus, falando para nós pedirmos essa sabedoria, clamando por sabedoria, nós sermos tardios em falar, a gente compreender o que Deus tem para nós. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, como o que está acontecendo, né? Quais são as esferas, quais são as forças que operam para que nós tenhamos guerras. E ele vai listar aqui nesse texto 3 forças que promovem guerras entre nós. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. 3 forças que operam. Primeira guerra é a da carne. Olha só no versículo de número 1. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. E ele vai tratar isso de novo, sobre esses prazeres, os desejos da carne. O desejo pecaminoso, o desejo de fazer aquilo que agrada a mim e não agrada a Deus. É uma luta que nós travamos dentro de nós. E Paulo vai instruir isso também aos Gálatas. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Há uma guerra entre a carne e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala para eu andar em santidade, mas a minha carne pede o pecado. O Espírito de Deus fala para eu ficar quieto, e a minha carne eu tenho que levantar minha voz. O Espírito de Deus me chama para a paz, e a minha carne quer guerra, eu quero provocar. Eu vou escrever. E não tem o termozinho lá? Pronto, falei. A gente adora isso, né? Está lá, já viu o grupo de família? WhatsApp? Pronto, falei. Olha, eu não ia falar, mas já que está essa coisa... Aí já sai fulano, já sai outro, cria uma guerra, depois tem que reconciliar, tem que fazer de novo o grupo do WhatsApp. Por isso a gente tem no WhatsApp na igreja. Tentaram fazer, mas um monte de gente já saiu, eu falei, não dá para fazer isso aqui. A quantidade de pessoas, imagina quanto bom dia da tia, e com florzinha e tudo mais, e as figurinhas? Tem figurinha minha nova rodando aí, viu? Estou esperto aí, vou descobrir da onde vem essa figurinha. A gente provoca, cria guerra. Eu estou num grupo de futebol. 2 saíram, porque o São Paulo foi campeão. Corintiano. Desse jeito. A gente vê, provoca, a gente cria essas guerras todas por causa do desejo da nossa carne, do nosso coração, e nós temos que ter mais cuidado com isso. A palavra de Deus nos chama a sermos, a mortificar os desejos da nossa carne. Há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra o próximo e contra Deus. Devemos fugir das paixões. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios e 2 Timóteo 2,22, fugir das paixões da mocidade. Como eu falei outra vez aqui, pecado a gente foge. E nós vamos ver daqui a pouco, diabo a gente resiste. A gente tem que fugir da tentação. O que José, lá do Egito, fez na hora da tentação? Ele não resistiu, ele fugiu. Porque quando a gente tenta resistir o pecado, ele nos seduz. E nós caímos em pecado. A única maneira de vencer a tentação da carne é fugindo do lugar, das circunstâncias, das pessoas. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Há uma guerra no seu coração, e é o Espírito Santo que vai trazer paz para que você possa viver uma vida santa. A segunda força que opera, o mundo. Olha só o versículo de número 4, ele vai tratar isso. Infiéis, essa palavra infiel é a mesma palavra que adúltero. Nós estamos casados com Cristo, mas aqui está dizendo, infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês não estão entendendo que vocês estão adulterando o voto que vocês fizeram diante do Senhor? Vocês estão indo para outra cama, em vez de estar no altar do Senhor. Infiéis, quando nós nos tornamos infiéis, quando nos tornamos amigo do mundo.
E mundo aqui é cosmos, mas não é no sentido físico, mas sim do ético. A gente ser seduzido, nos conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo. E o apóstolo João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, ao desejo dos olhos, ao desejo da carne, isso não agrada a Deus. Será que muitas vezes as guerras não surgem porque amamos mais o mundo? Estamos em guerra com Deus porque amamos mais o mundo do que o Senhor? Nós somos mais amigos do mundo, gostamos mais dos prazeres do mundo do que dos prazeres desfrutados na comunhão, na adoração, no serviço ao Senhor. Hoje pela manhã eu falei isso. Às vezes a gente troca o domingo por qualquer coisa, por partida de futebol, por aniversário. Fazer aniversário no domingo e chama a criançada toda da igreja para ir. Faz casamento no domingo. Eu sei que tem gente aqui, eu sei, não é para você. É o outro. Vou fazer um casamento no domingo. Ô pastor, mas aqui é mais barato. Mas vai tirar eu da igreja, os membros da igreja no domingo? É dia do Senhor. Faz o casamento aqui, um culto. Ó, depois chama para a festa. A gente troca o Senhor por qualquer coisa. A gente viaja, que bom que você viaja, mas não procura saber se tem uma igreja onde eu possa adorar ao Senhor no dia do Senhor. A gente passa vergonha com os muçulmanos. A Albânia é um país muçulmano. Lá 6 horas da manhã, canta lá o cântico lá, chamando todo mundo para adoração, para oração. Ao meio-dia canta de novo, às 6 horas da tarde canta de novo. E onde estiver, estende um tapetinho e faz a oração. A Bila uma vez falou: Nilton, estou envergonhado. A gente estava ali no Canadá, no estacionamento ela estava no estacionamento de um supermercado, indo para casa, e ela falando: fiquei envergonhada hoje. Porque eu passei no estacionamento, uma mulher estendeu um tapete lá e começou a adorar o seu Deus. E eu que conheço a verdade, tenho vergonha até de orar em certos lugares. Não é assim? A gente vai no Guaíba, no Jangada, a gente tem vergonha de orar. O que vão pensar? Aleluia, vão pensar que é crente. Aí vão chegar: você também é crente? Já passou por isso? A gente orar, às vezes eu estou sozinho, oro. Aí a pessoa: você é crente também? A gente está demonstrando a nossa fé também nisso. Cuidado com a amizade com o mundo. Principalmente agora que nós estamos chegando aí, como que fala, no Halloween. Às vezes fica tão preocupado de agradar a professora, a escola, tão preocupado em agradar a família, tão preocupado em agradar os amiguinhos, que a gente não se preocupa em dizer se Deus se agrada disso. Ah, mas se ele não for, ele vai ser excluído. Aleluia, foi por uma causa própria, por causa boa, a causa do Senhor. É de pouco em pouco, ninguém se torna alcoólatra tomando uma garrafa de 51 de uma vez, é de pouquinho. Cuidado com a amizade do mundo, cuidado com algumas baladas, com certas músicas, e certos cantores, que falam mal do meu pai, do seu pai, do nosso pai que estás nos céus, e a gente pula, vibra, com aquele, com aquela, que fala mal do meu Senhor. Como pode? É amizade com o mundo. Toma uma posição, acerta a sua vida, anda com Deus, se alegra em Deus. Se servir ao Senhor é tristeza, não é Jesus que você está seguindo, você está seguindo religião. Porque Jesus diz que o fardo dele é leve e suave. Se é peso, não é cristianismo. Não é Jesus, é religião. Porque servir ao Senhor é com alegria. Eu digo não com alegria determinados convites. Não posso ir, não vou participar. Cuidado com a amizade no mundo, que se torna inimigo de Deus. Essa é uma guerra, são forças que operam em nós. E eu falo, as músicas do mundo são melhores que as nossas músicas. As diversões do mundo são melhores que as nossas diversões.
mas eu não troco a casa do Senhor por outras coisas. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 na casa da perversidade. A andorinha encontrou casa, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Será que a gente se alegra na presença do Senhor? Terceiro, querido, terceira ação que nós vemos é a ação do diabo. E ele diz bem claro aí, resistir o diabo. Versículo número 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo. O diabo também trabalha para gerar guerra dentro da igreja. Usa sua boca para criar problemas dentro da igreja. Deus nos quer submisso e fazer a vontade. O Espírito Santo trabalha na nossa vida para fazermos a vontade de Deus. O diabo quer trabalhar para fazer a nossa própria vontade. Não é a vontade dele, nossa própria vontade. O diabo está aí, queridos. Ele não brinca. E a gente acha que é brincadeira. Por isso a gente tem que tomar esse cuidado. O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área. Ele tenta o Eva e tenta novos crentes. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós mesmos. O diabo gosta de encher o nosso ego, a nossa bola. O grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Há tanta vaidade humana que não tem espaço para a glória de Deus. E o diabo vai inflando tudo isso aí. E nós devemos tomar cuidado. E como que nós tratamos isso? De 3 maneiras que também Tiago nos orienta a tratar. Como podemos vencer esses 3 inimigos? E ele mostra aqui para a gente. Primeiro, submeter a Deus. Nos humilhar na presença de Deus. Nos achegar a Deus. Se você quer vencer o pecado, se você quer vencer o diabo, se você quer vencer a sua carne, submeta a Deus. Olha só o versículo de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É uma mão de via dupla. Quando eu vou, Ele vem, age, abençoa, transforma, livra a minha vida, para eu viver para Ele. Se achegue a Deus, se aproxime de Deus, se submeta à vontade de Deus. Ele usa também aqui um termo militar, de um soldado se submeter ao general, porque se isso acontecer ao contrário, há subversão, há guerra civil, há problemas. Por isso, se submeta a Deus, se humilhe na presença do Senhor, esteja ali reconhecendo que você precisa desse Deus, dessa transformação, de mudança, de ação na sua vida. É assim que nós devemos fazer. Se achegue a Deus, se humilhe na presença do Senhor, busque fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e maravilhosa. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus. Que a nossa vontade, o nosso alimento, seja fazer a vontade do nosso Deus. E onde está a vontade do Senhor? Nas Escrituras. Se eu não ler, eu não vou saber a vontade do Senhor. Devemos nos submeter a Deus. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Comunhão com Deus implica em purificação. Quando eu me submeto a Deus, me humilho na presença do Senhor, com o coração quebrantado, Ele diz, purificai-vos, lavai-vos. É isso que Tiago está tratando. Se queremos vencer a carne, o mundo e o diabo, temos que nos submeter a Deus. Quando nos submetemos a Deus, nós podemos resistir o diabo. A segunda coisa que nós vemos aqui, que ele nos ensina é resistir o diabo. Não fugir do diabo. Não temer o diabo, é resistir, ter autoridade, mostrar, expulsar, repreender, dizer. E como que a gente faz isso? Como que Jesus resistiu o diabo no deserto? Com a palavra. Ele tinha a palavra no coração. Salmo 119, 11. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Agora, se você não guarda a palavra, queridos, não tem como resistir o diabo. São como aqueles filhos do sacerdote, lá no livro de Atos, viu Paulo expulsando o demônio, e eles ficaram impressionados. Vamos fazer também isso.
E foram lá uma turminha expulsar o demônio. Eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. E o diabo responde: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Arrancou a roupa dos moleques, saíram pelado, que não tinha autoridade, não tinha a palavra de Deus no coração. Se queremos vencer o diabo, temos que guardar a palavra no nosso coração. Terceiro, querido, humilhar-se diante de Deus, coração quebrantado. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Versículo de número 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É Ele que vai exaltar e colocar, vai defender você no momento certo, na hora certa. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente é humilhado, às vezes a gente é desprezado, ou fazem alguma coisa contra nós, e a nossa vontade é de já descer a mão, falar, fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo grita no nosso coração, nos humilhamos, obedecemos ao Senhor, oferecemos a outra face, calamos a nossa boca e passa um tempo. Passa um tempo. E Deus depois te exalta na frente daquele que te humilhou, na frente daquela que te humilhou, te desprezou, no tempo de Deus. E quando isso acontece, fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fechou a minha boca aquela hora. Muito obrigado porque o Senhor trabalhou e fez por mim. A minha vontade era essa e aquela, mas o Senhor cuida de maneira maravilhosa. É esse Deus que nós servimos. É assim que nós vencemos a carne, o mundo e o diabo. Submeter a Deus, resistir o diabo com a palavra e nos humilhar diante de Deus. E ele termina dizendo sobre essa presunção, falando contra o pecado daqueles que achavam que são juízes, falam mal e está tudo bem. Não, cuidado com a presunção. Ele deixa isso bem claro para nós. Olha só, vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor? Vamos lá? Vós não sabeis Uma das grandes lições da pandemia, sabe qual que foi? Se Deus quiser. A gente tinha perdido isso. Marcamos casamentos, marcamos aniversários, marcamos viagens, vendemos produtos, planejamos de comprar outras coisas, sem falar, se Deus quiser, e veio a pandemia. Cancelou aniversário, cancelou casamento, cancelou viagens, cancelou compras, cancelou vendas, por causa da nossa presunção, achando que nós temos o controle nas mãos. E Tiago traz esse alerta: cuidado, você que pensa que amanhã ou depois vou fazer isso e aquilo, você não sabe nem se vai estar vivo. Aprenda a dizer, queridos, se Deus quiser, amanhã eu vou lá. Se Deus quiser, nós vamos fechar esse negócio. Se Deus quiser, nós vamos viajar. Se Deus quiser, vamos celebrar o seu aniversário. Naquele ano, durante um ano da pandemia, fiz quase 30 velórios. Em todo velório eu digo isso: todos nós estamos na fila da morte, e ninguém sabe o número da sua senha. Por isso, acerte sua vida hoje, amanhã pode ser muito tarde. Você quer homenagear alguém? Homenageie hoje. Você quer dizer que ama para alguém? Diga hoje. Você quer dar flores para alguém? Dê flores hoje, quando eu posso sentir o perfume das flores. Você tem que pedir perdão a alguém? Perdoe hoje, porque amanhã pode ser tarde. Quem diz que você vai estar vivo? E você vai comparecer diante do justo juiz. Acerta a sua vida diante de Deus e do próximo. Não pense que daqui a 10 anos você vai acertar essa questão. Não. Abrace hoje.
Perdoe hoje. Eu vejo muita gente debruçada em caixão, pedindo perdão. Por que não faz em vida? Se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Enquanto há tempo, querido, acerte sua vida com Deus. Enquanto há tempo, acerte sua vida com o próximo. Talvez hoje você vai ter que sair daqui e mandar uma mensagem no WhatsApp. Talvez você vai ter que sair daqui e acertar com alguém. E eu convido você a voltar para casa. Quem ficou lá em casa, dá um abraço, dá um beijo. Quanto tempo você não beija seu pai? Quanto tempo você não beija seu irmão, sua irmã? Porque depois, quando morre, está lá chorando. Quer homenagear, quer mandar coroa de flores. Diz certa história que num velório, num cemitério, um crente foi zombar de um oriental. Que o oriental estava colocando comida para a pessoa que morreu, no túmulo. Estava ali. E o crente falou: ei, quando é que os seus mortos vão vir comer a sua comida? E o oriental respondeu: no mesmo dia que seus mortos vier cheirar as suas flores. A gente quer cuidar de túmulo, enquanto tem que cuidar da vida agora. Saia daqui, abrace quem você ama. E peça perdão a quem você precisa perdoar. Perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, assim como, da mesma forma que eu tenho perdoado quem tem me ofendido. É algo muito sério. Cuidado com a presunção. Depois eu acerto, depois eu pago, depois viajo, depois eu digo. Cuidado com a presunção. Acerte hoje, abrace hoje, diga que ama hoje. Queremos vencer o diabo, a carne e o mundo? Se submeta à vontade do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. E Deus vai te exaltar, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar. Se Deus quiser, domingo que vem vamos estar de novo aqui, para adorar e glorificar o nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Quero convidar o Cleito para vir aqui a gente cantar um hino, para a gente encerrar.